Ok, pessoal. Aqui agora, então, nós vamos falar um pouco, a gente apresenta isso mais em detalhe lá no livro, a equação de balanço para a densidade espectral de energia cinética específica turbulenta. O que a gente faz? A gente parte das equações de Navier-Stokes. Essas equações de Navier-Stokes, a gente consegue escrevê-las também para as flutuações. A gente vai multiplicar essa equação pela... Quer dizer, se eu tenho lá uma equação de balanço para U e linha, é que eu consigo escrever isso, nós vamos ver mais à frente. Eu multiplico isso por o J', todos os termos, manipulo as derivadas, e aí nós vamos chegar a uma equação de balanço para isto. ddt de U', UJ', mais ddxj de UJ, U', UJ', igual uma série de termos. Ou seja, é uma equação de balanço para quem? Para a correlação de segunda ordem, para o momento de segunda ordem. Então, a gente chega a uma equação de balanço para o tensor espectral, a tomada de Fourier. Aqui eu não vou mostrar, lá no livro um pouco mais, mas não tão profundo também, mas eu cito referência onde pode ser encontrado os detalhes dessa demonstração, né? É lá no livro do meu orientador. Então, observe a equação de balanço aqui, pessoal, só que agora no espaço espectral. Termo que representa a taxa de variação deste ente, que é o tensor espectral, para esse número de onda. O termo difusivo, e o termo não linear. O termo não linear. Só que agora, observem que nós temos um processo de interações que a gente chama de interações tetrádicas. K igual a P mais Q mais R. Por quê? Vejam bem aqui, olha, eu tenho uma correlação de duas variáveis, segunda ordem. Aqui eu tenho a correlação de 3. Então, aqui já é uma correlação de terceira ordem. Por isso, o termo não linear dá origem aqui a 3 transformadas. U', UJ', UM'. U', a transformação é no parâmetro R, parâmetro P, parâmetro Q. E a restrição é que o número de onda que está fixo, seja igual à soma dos 3 números de onda que estão lá dentro. Isso é uma integral de convolução, mas que envolve interações tetrádicas. Então, se a gente pega aqui o traço desse ente, nós vamos encontrar a equação de balanço para a densidade espectral de energia cinética turbulenta, que é dE dt, 2Ni, 2E, que é a difusão molecular, olha lá o Ni, viscosidade cinemática, igual a um termo T de transferência, que vem dessa integral. Tá? Que vem dessa integral. Essa é a transferência não linear envolvendo interações tetrádicas. E aí, Dário, se a gente pega essa função I, que aqui não está detalhado, e calculamos cada parcela dela, nós vamos agora encontrar como que é a transferência líquida de energia entre o número de onda K e 3 números de ondas simultâneos, P, Q e R. Tá? Eu não vejo como calcular qual é a transferência líquida de energia entre K e um número de onda.
Né? Aqui a gente consegue, através deste integrando, calcular a transferência líquida entre K e 3 números de ondas, que envolvem, né, as interações tetrádicas. Para quantificar entre um número de onda e outro, aí a gente teria que pensar um pouco mais. Eu também não sei responder como que a gente faria isso. Tá? Mas pode ser que tenha algum jeito de fazer. Pois não. Professor, inclusive, já que você levantou esse ponto, uma dúvida nessa questão aí. Existe uma limitação nos valores desses outros números de onda, P, Q e R, ou a gente poderia tentar fazer eles tenderem no limite para algum valor próximo, e aí conseguiria um quantitativo aproximado de transferência entre dois comprimentos de onda? Não seria exatamente isso, mas seriam no limite. Entendo. Veja, a limitação é a seguinte: se você fixou o número de onda K, esse aqui está fixo. Você pode escolher qualquer combinação P e Q. Vamos falar das interações triádicas, porque a tetrádica vai envolver desenhar aqui em 3 dimensões. Vamos falar da triádica. Então, veja que eu posso pegar um número de onda aqui, P, muito pequenininho. Agora, o Q seria próximo de K. Aí estaríamos nessa direção que você está colocando. Observa que a gente conseguiria, então, como Q se aproxima de K, você teria, e o P sendo muito pequeno, isso é uma estrutura grande, né? Uma estrutura grande. Mesmo assim, você vai ter a influência de 2 estruturas em uma terceira, que é K. Certo? Porque tem essa limitação, né, que o K é igual a P mais Q. Você pode pegar um muito pequenininho, o outro tem que ser quase igual a K. Percebeu? Porque é uma soma vetorial. Então, tem essa restrição. E muito cuidado, porque às vezes a gente pensa, bom, mas isso aqui é um número de onda muito pequenininho, é desprezível. Não, um número de onda muito pequenininho se refere a uma grande estrutura. Tá? Esse aqui ó, é o Q. Tá? Esse aqui é o P. É exatamente a estrutura maior, né, que tem possivelmente muita energia e vai ter uma influência grande sobre Q e K. Então, não é muito evidente a gente fazer a análise da transferência entre as estruturas. Tá? Calcular exatamente isso. E que é muito não linear. E com a quarta estrutura na jogada fica menos evidente ainda, né? Nessas Menos evidente ainda. tetrádicas. Exato. E outro ponto que também me vem à mente é o seguinte, é que isto aqui que compõe é uma parcela da integral de convolução. Isso não está independente das outras interações. Esta. Tudo isso aqui, esta interação, tudo isso acontece simultaneamente no mesmo tempo. Então é muito difícil você isolar o que está acontecendo entre um par de estrutura. Porque esse par que está conversando entre si, estão conversando simultaneamente com todas as outras. Né? Isso é o significado da integral de convolução. Não existe uma conversa individual. Elas conversam simultaneamente com todas. É uma fortíssima não linearidade. Percebeu, Dário? Não Sim. existe uma conversa entre esse número de onda, este e este, isoladamente. Não. Enquanto isso está acontecendo, isso também está acontecendo, isso também está acontecendo, tudo. Veja que isso aí é uma estatística espacial, o tempo está congelado. Então, exatamente naquele instante, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Ok?
Mas é bem pertinente, bem interessante a discussão. Bom, pessoal, então, nós temos aqui uma equação de balanço, para a densidade espectral de energia cinética turbulenta. É uma equação, bom, teórica, que serve para a gente entender que a taxa de variação dessa grandeza, tem dois responsáveis, que é a difusão, processo difusivo molecular, e o processo não linear de transferência de energia entre as estruturas turbulionares. Quando eu fixo um número de onda K, a transferência líquida entre ele e todo o espectro pode ser calculada através da difusão e da advecção, que são as não linearidades. Então, esse termo T, né, representa toda a interação não linear, que agora envolve interações tetrádicas. Aquele termo lá, pessoal, que aparece, olha, aqui, olha. Observe que aqui apareceu um tensor, né, que é similar. Lá atrás, nós usamos, na equação de Navier-Stokes, nós usamos um tensor P e J, tensor projeção. Esse tensor, ele projeta qualquer vetor no plano π. Agora, aqui nós temos um tensor também projeção, só que é um tensor IJK. Esse é um tensor de segunda ordem, esse é um tensor de terceira ordem, que vai projetar, né, uma grandeza. Observa que lá nós tínhamos um momento de segunda ordem e era projetado com um tensor de segunda ordem. Aqui nós temos um momento de terceira ordem que vai ser projetado com um tensor de terceira ordem. E quem é esse tensor? Ele é dado em função do tensor de segunda ordem. Está aqui, ó. P e JM vai ser o KM, P e J, mais KJ, P e M. Então, a gente tem a definição desse tensor de terceira ordem, que projeta também um momento de terceira ordem no plano π. Bom, aqui, veja que se nós temos que a energia cinética turbulenta num dado número de onda K está mudando com o tempo, então isso aqui é diferente de zero. Ou, se isso é diferente de zero, a energia cinética turbulenta neste número de onda K está mudando com o tempo, porque eu tenho essa taxa de variação. Então, essa equação vai permitir a gente entender como que é uma turbulência estatisticamente não estacionária. Tá? Cuidado com essa nomenclatura, porque turbulência em si é sempre não estacionária. Mas a gente coloca o termo estatístico. Tá? E a gente vai mostrar isso aqui nesse gráfico. Ó. Aqui o gráfico. Então, eu posso iniciar o meu escoamento com um espectro como este. Ó. Vamos injetar energia, que é modelado lá com aquela integral, com as interações tetrádicas. E o espectro vai estabelecendo ao longo do tempo, ó lá, T1, T2, T3, T4. E quando chega em T4, nós atingimos uma turbulência estatisticamente permanente. O espectro não muda mais. Significa que agora nós estamos em uma turbulência em equilíbrio. Ou seja, toda a energia injetada vai ser transformada.
Então, a inclinação não muda mais. Porque daqui para cá, o que aconteceu? Você injetou energia e essa energia foi sendo consumida para energizar esses números de onda. Observa. Aqui eu tinha, nesse número de onda, essa quantidade de energia. O tempo passou e eu passei a ter uma energia maior. Ou seja, foi energizada. E outros números de onda que nem existiam apareceram, foram energizados. O tempo passou, outros apareceram e foram energizados. E assim, até estabelecer um espectro em regime permanente do ponto de vista estatístico. Aí nós temos a chamada turbulência em equilíbrio. Toda energia injetada é transformada em energia térmica. E o espectro, então, permanece agora estacionário. Estacionário. Entenderam, pessoal, esse gráfico? É importante isso aí, porque vai nos dar uma noção, né, do que é uma turbulência estatisticamente transiente e uma turbulência estatisticamente permanente, né, que é quando a gente tem o famoso equilíbrio. Energia injetada igual a energia transformada. Ok?